Há pessoas que acordam, cumprem horários, conversam, respondem mensagens, tomam decisões, e ainda assim carregam uma sensação constante de desgaste interior. Nada parece fora do lugar quando observam a própria vida de fora. Não há um grande fracasso visível, nem uma dor aguda que possa ser apontada. Mesmo assim, algo corrói silenciosamente por dentro, como se cada dia retirasse uma camada invisível de vitalidade. O cansaço não é físico, é mais profundo. É a sensação de estar funcionando, mas não estando inteiro. Essa experiência costuma ser acompanhada por confusão, porque quando tudo parece certo, a mente procura um erro concreto para justificar o incômodo. Revê escolhas, relacionamentos, rotinas, decisões antigas. Nada parece suficiente para explicar o desconforto persistente. O incômodo não grita, não exige atenção imediata, mas também não desaparece. Ele permanece como um fundo constante, uma espécie de ruído interno que impede o repouso verdadeiro, mesmo nos momentos em que nada exige esforço. Muitos interpretam esse estado como ingratidão ou fraqueza pessoal. Afinal, se não há um problema evidente, por que sentir esse peso? Surge então um conflito silencioso entre o que se vive externamente e o que se experimenta por dentro. Esse conflito não encontra palavras fáceis, porque não se trata de tristeza evidente nem de sofrimento clássico. É mais próximo de um esvaziamento lento, como se a vida estivesse acontecendo, mas sem real participação interior. Mas essa explicação ainda não alcança o núcleo do problema. O que corrói por dentro não nasce apenas de circunstâncias externas mal resolvidas. Ele se instala mesmo quando as condições parecem estáveis, justamente porque sua origem não está no que acontece, mas na forma como a vida é experimentada internamente. É aqui que a inquietação deixa de ser um simples desconforto emocional e começa a apontar para algo estrutural na maneira de existir. Na leitura filosófica de Spinoza, esse tipo de desgaste interior não é interpretado como falha moral, nem como desvio psicológico isolado. Ele surge quando a pessoa vive afastada das causas reais que determinam seus próprios estados internos. A vida segue, mas a compreensão do que move os afetos permanece confusa. O corpo e a mente continuam agindo, porém sem clareza sobre por que se sentem como se sentem. Essa distinção muda silenciosamente tudo o que veio antes. O problema deixa de ser o que está errado na minha vida e passa a ser como estou sendo afetado por ela. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, quando alguém vive reagindo às circunstâncias sem compreender suas causas, experimenta uma forma de passividade interna. Essa passividade não paralisa externamente, mas corrói por dentro, porque reduz a sensação de potência de existir. Ao final dessa primeira aproximação, algo já se desloca. A inquietação inicial deixa de parecer um erro pessoal ou uma ingratidão inexplicável. Ela começa a se revelar como um sinal de descompasso entre viver e compreender, mas essa compreensão ainda é inicial. A pergunta agora não é mais por que tudo parece certo, e ainda assim dói, mas o que significa, de fato, viver sem compreender aquilo que nos move. Quando essa nova pergunta se instala, algo começa a mudar no modo como a experiência interior é percebida. Já não se trata apenas de um incômodo difuso, mas de uma sensação de desalinhamento entre o que se faz e o que se sente ao fazer. A vida continua organizada, funcional, socialmente coerente, porém internamente desconectada. Esse desalinhamento não surge como ruptura súbita, mas como um acúmulo silencioso de pequenas reações não compreendidas. Cada situação cotidiana passa, deixa marcas sutis e segue adiante sem ser realmente integrada. Na leitura filosófica de Spinoza, esse estado pode ser compreendido como uma vida guiada, mais por encontros do que por entendimento. A pessoa é constantemente afetada por situações, pessoas, expectativas e exigências externas, reagindo a elas sem clareza das forças que estão em jogo. Não há erro nisso, apenas uma condição comum. Contudo, quando essa reação se torna o modo predominante de existir, a experiência interior começa a perder consistência, gerando a sensação de desgaste contínuo. Esse desgaste não se manifesta como sofrimento explícito, mas como diminuição da intensidade de estar presente. As decisões são tomadas, os compromissos são cumpridos,
mas falta uma sensação de participação real no próprio movimento da vida. Tudo acontece como se estivesse sendo empurrado de fora para dentro. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, essa condição está ligada à maneira como os afetos operam quando não são compreendidos em suas causas. Mas essa formulação ainda permanece próxima demais da descrição. É preciso avançar um pouco mais. O ponto decisivo não está apenas no fato de reagir ao mundo, mas em como essa reação molda a percepção de si mesmo. Quando alguém vive predominantemente sob a influência de afetos não compreendidos, passa a se perceber como alguém a quem as coisas acontecem, e não como alguém que participa ativamente do que vive. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais exigente. Ele propõe que a sensação de potência interior está diretamente ligada ao grau de compreensão das causas que nos afetam. Quanto menos compreendidas são essas causas, mais fragmentada se torna a experiência interna. Não porque a vida esteja errada, mas porque a mente não acompanha com clareza o movimento real do corpo e do mundo ao seu redor. Essa distinção introduz uma mudança silenciosa, porém profunda. O incômodo interior deixa de ser interpretado como um problema emocional isolado e passa a ser visto como um efeito direto da forma como a experiência é vivida. A corrosão interna não é um castigo, mas um sinal de desorganização entre afeto, compreensão e ação. Algo está sendo vivido intensamente, mas não está sendo realmente entendido. Ao final desta etapa, a inquietação inicial já não é a mesma. Ela ganhou contornos mais nítidos e perdeu parte de seu caráter acusatório. No entanto, uma nova tensão se abre. Se compreender as causas altera a qualidade da experiência, então a questão deixa de ser apenas sentir menos esse desgaste e passa a ser como a compreensão transforma, de fato, a maneira de existir. Essa pergunta ainda exige um mergulho mais profundo. À medida que essa pergunta se aprofunda, a experiência cotidiana começa a revelar um novo tipo de desconforto. Não é mais apenas a sensação de estar reagindo demais, mas a percepção de que muitas escolhas consideradas pessoais talvez não sejam tão livres quanto pareciam. Há hábitos emocionais que se repetem, respostas quase automáticas a certas situações, inclinações previsíveis diante de conflitos semelhantes. Tudo isso ocorre sem deliberação consciente, como se a vida interna seguisse trilhos já colocados há muito tempo. Na leitura filosófica de Spinoza, esse ponto é crucial. Ele sugere que aquilo que costuma ser chamado de decisão livre, frequentemente, é apenas o resultado de causas internas e externas que não foram compreendidas. A pessoa sente que escolhe, mas ignora os fatores que a levam a escolher daquela forma específica. Essa ignorância não é defeito intelectual. É uma condição comum da experiência humana quando a vida é vivida sem investigação das próprias determinações. Essa constatação provoca um deslocamento sutil, mas profundo. O desgaste interior começa a ser visto como consequência de um conflito silencioso entre a sensação de autonomia e a realidade da determinação. Vive-se acreditando agir por vontade própria, enquanto se é constantemente conduzido por afetos que operam abaixo do nível da consciência. Essa discrepância gera tensão, porque algo dentro percebe que a narrativa da liberdade não corresponde inteiramente à experiência vivida. Mas essa explicação ainda não resolve o desconforto, apenas o desloca. O problema agora não é apenas reagir ao mundo, mas viver sob a ilusão de comando sobre aquilo que não se compreende. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais precisa e mais desconfortável. Ele não retira a liberdade, mas redefine seu lugar. A liberdade, nessa interpretação, não está em escolher sem causas, mas em compreender as causas que nos atravessam. Essa redefinição altera profundamente a maneira de olhar para o cansaço interior. O que corrói por dentro não é a ausência de controle absoluto, mas a convivência constante com forças internas não reconhecidas. Quando os afetos conduzem à ação sem serem compreendidos, a mente se esforça para manter uma narrativa de coerência que não se sustenta totalmente. Esse esforço contínuo gera desgaste, mesmo quando tudo parece funcionar externamente. A partir daqui, o problema deixa de ser apenas psicológico ou existencial no sentido comum. Ele se torna estrutural. A vida interna se organiza em torno de explicações parciais, enquanto as causas reais
permanecem operando silenciosamente. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, essa distância entre o que se vive e o que se compreende reduz a potência de existir, não por falta de esforço, mas por falta de clareza. Ao final desta parte, uma nova tensão se instala. Se a liberdade depende da compreensão das causas, então não basta apenas observar o que se sente ou o que se faz. Surge a necessidade de investigar como os afetos se formam, se encadeiam e se reforçam ao longo do tempo. A pergunta agora não é mais se somos livres, mas em que medida a compreensão pode transformar a maneira como somos conduzidos pela própria vida. Quando a atenção se volta para a formação dos afetos, a experiência interior ganha uma nova camada de complexidade. Já não se observa apenas o que se sente, mas como certos sentimentos surgem repetidamente em situações semelhantes. Pequenos eventos despertam reações desproporcionais, enquanto acontecimentos mais significativos passam quase sem efeito. Essa irregularidade começa a revelar que os afetos não obedecem à importância objetiva dos fatos, mas à maneira como o corpo e a mente foram moldados por encontros anteriores. Na leitura filosófica de Spinoza, os afetos não são estados isolados que aparecem e desaparecem ao acaso. Eles se encadeiam, se fortalecem ou se enfraquecem conforme os encontros que o indivíduo tem com o mundo. Cada experiência deixa uma marca, criando disposições internas que orientam reações futuras. Quando esses encadeamentos não são compreendidos, a pessoa vive como se estivesse sempre começando do zero, sem perceber que está atravessando caminhos já preparados por sua própria história afetiva. Esse mecanismo ajuda a explicar por que o desgaste interior persiste mesmo quando as circunstâncias mudam. Não é a situação atual que pesa, mas a forma como ela reativa cadeias afetivas antigas. A vida externa pode se reorganizar, mas a experiência interna continua respondendo a padrões já estabelecidos. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, enquanto essas cadeias permanecem obscuras, a pessoa é conduzida por elas sem perceber, sentindo apenas seus efeitos cumulativos. Mas essa descrição ainda permanece incompleta. É preciso dar um passo além e observar o papel da imaginação nesse processo. A imaginação, nessa leitura, não é fantasia gratuita, mas o modo como a mente conecta experiências passadas a situações presentes. Ela preenche lacunas, antecipa riscos, atribui sentidos rápidos. Quando domina a experiência, sem ser acompanhada pela compreensão, a imaginação intensifica afetos que não correspondem mais à realidade atual. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais exigente. Ele propõe que muitos afetos persistem, não porque as causas externas continuam presentes, mas porque a mente mantém imagens e interpretações que reforçam antigas disposições. A corrosão interior, nesse caso, não vem de viver demais, mas de reviver continuamente os mesmos afetos sob novas formas. A vida avança, mas a experiência interna gira em círculos. Essa distinção muda novamente o eixo do problema. O desgaste não está apenas em reagir ou em não compreender, mas em permanecer preso a imagens internas que já não servem ao presente. A compreensão, segundo essa interpretação, não elimina os afetos, mas reorganiza sua força. Ela enfraquece aquilo que aprisiona e fortalece aquilo que amplia a capacidade de agir. Ao final desta parte, algo se torna mais claro, embora ainda inquietante. O que corrói por dentro não é apenas o mundo externo nem a falta de controle, mas a repetição inconsciente de cadeias afetivas sustentadas pela imaginação não examinada. A pergunta que se abre agora é mais delicada. De que modo a compreensão pode transformar essas cadeias sem negar a experiência vivida que as criou? Quando essa pergunta se impõe, a experiência interior passa a exigir um tipo diferente de atenção. Não se trata mais de identificar sentimentos isolados, mas de perceber como certos afetos aumentam ou diminuem a sensação de vitalidade ao longo do dia. Alguns encontros deixam a pessoa mais expansiva, outros a contraem silenciosamente. Essa variação não depende apenas do conteúdo do que acontece, mas da relação entre o corpo, a mente e as causas que os atravessam naquele momento específico. Na leitura filosófica de Spinoza, esse aumento ou diminuição é central.
Ele interpreta os afetos como variações da potência de existir. Quando um afeto amplia essa potência, a experiência ganha clareza, presença e continuidade. Quando a reduz, surge a sensação de peso, dispersão e desgaste. O problema não está em sentir afetos considerados negativos, mas em viver predominantemente sob aqueles que diminuem a capacidade de compreender e agir. Essa perspectiva desloca novamente o foco. O desgaste interior deixa de ser visto como algo que precisa ser eliminado e passa a ser interpretado como um indicador. Ele sinaliza que a vida está sendo vivida sob afetos que restringem a potência, muitas vezes sem que isso seja percebido conscientemente. A pessoa continua funcionando, mas com uma base afetiva que não sustenta um movimento interno coerente. Mas essa explicação ainda não é suficiente. É preciso perguntar por que certos afetos se tornam dominantes. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, isso ocorre quando a mente se orienta mais por valores externos do que por compreensão interna. Expectativas, padrões e reconhecimentos passam a regular a experiência, criando um alinhamento aparente com o mundo, mas um afastamento progressivo de si. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais sutil. Ele não propõe uma rejeição do mundo ou das relações, mas uma mudança no eixo que orienta a vida afetiva. Quando a potência é medida apenas pela aprovação externa ou pela adequação a modelos, os afetos tornam-se instáveis. Pequenas variações externas produzem grandes impactos internos, intensificando a corrosão silenciosa. Essa instabilidade ajuda a entender por que tudo pode parecer certo e, ainda assim, algo se desfazer por dentro. A coerência externa mascara uma fragilidade interna. A vida segue critérios que não foram examinados, e a mente se adapta continuamente, sem integrar essa adaptação à compreensão de si. O desgaste surge desse esforço constante de ajuste. Ao final desta parte, uma nova camada se revela. A corrosão interior não é apenas efeito de afetos negativos, mas de uma orientação afetiva que não sustenta a própria potência. A questão que se abre agora é mais exigente. Como a compreensão pode reorientar essa potência sem romper com a vida concreta que a moldou? Quando essa exigência aparece, a experiência interior começa a se deslocar de um modo quase imperceptível. Já não se busca aliviar o desgaste, mas compreender o que sustenta a própria continuidade da vida. Surge a percepção de que alguns afetos, mesmo intensos, não organizam a experiência, enquanto outros mais silenciosos oferecem uma sensação de coerência duradoura. Essa diferença não está na intensidade emocional, mas na capacidade de integrar o que se vive em um encadeamento compreensível. Na leitura filosófica de Spinoza, esse ponto marca uma transição decisiva. Ele distingue entre afetos que nascem da compreensão e aqueles que permanecem ligados à imaginação confusa. Os primeiros não eliminam a complexidade da vida, mas permitem que ela seja vivida com maior unidade interna. Os segundos fragmentam a experiência, multiplicando reações sem conexão clara. O desgaste interior, nesse sentido, revela a predominância de afetos que não se sustentam em compreensão. Essa distinção não é imediata nem confortável. Compreender não significa controlar nem escolher o que sentir. Significa reconhecer como certos afetos se organizam a partir de causas conhecidas. Quando isso acontece, a mente deixa de lutar contra o que sente e passa a acompanhar o movimento real da experiência. Essa mudança não gera euforia, mas uma forma mais estável de presença. Mas essa formulação ainda corre o risco de parecer abstrata. É preciso retornar à experiência concreta. No cotidiano, a compreensão se manifesta como uma redução da urgência interna. As situações continuam exigindo respostas, mas já não provocam o mesmo atrito silencioso. A pessoa percebe que age a partir de um entendimento mais amplo, mesmo quando enfrenta limites e frustrações inevitáveis. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais precisa. Ele sugere que a compreensão não remove os afetos difíceis, mas altera sua posição na vida psíquica. Eles deixam de ser centros organizadores e passam a ocupar um lugar relativo. A potência não aumenta porque tudo melhora, mas porque a experiência deixa de se desorganizar a cada encontro desfavorável. Essa reorganização
Explica por que o desgaste interior diminui sem desaparecer completamente. O que muda não é a ausência de tensão, mas a forma como ela é integrada. A mente não precisa mais sustentar narrativas defensivas constantes. Há menos esforço para justificar, explicar ou corrigir o que se sente. Isso preserva a energia interna e reduz a corrosão silenciosa. Ao final desta parte, algo importante se estabelece, mas ainda não se fecha. A compreensão aparece como um eixo organizador da experiência, não como solução definitiva. A pergunta que permanece é mais profunda. Se compreender reorganiza a potência, que tipo de vida se torna possível quando essa compreensão se amplia de forma consistente? Quando essa pergunta permanece em aberto, a experiência interior entra em um estágio mais silencioso, porém mais exigente. Já não há a mesma urgência de explicar o incômodo inicial, porque ele foi deslocado para um plano mais profundo. O foco agora recai sobre a forma de viver que se constrói a partir da compreensão, não como um ideal distante, mas como um modo gradual de organização da experiência, que se manifesta em pequenas escolhas, ritmos e disposições internas. Na leitura filosófica de Spinoza, esse estágio não representa um ponto de chegada, mas uma mudança de regime. A vida deixa de ser conduzida majoritariamente por reações imediatas e passa a ser orientada por encadeamentos mais claros entre causa, afeto e ação. Isso não elimina conflitos nem incertezas, mas altera a relação com eles. A pessoa percebe que não precisa resolver tudo para continuar existindo de forma íntegra. Essa percepção introduz uma nova qualidade de tempo interior. O desgaste anterior estava ligado a uma sensação constante de urgência, como se algo precisasse ser corrigido imediatamente. Com a ampliação da compreensão, essa urgência se dissolve parcialmente. O presente deixa de ser um campo de defesa contínua e passa a ser um espaço de observação ativa. A vida não desacelera externamente, mas internamente ganha mais continuidade. Mas essa descrição ainda não alcança o ponto mais delicado. É preciso reconhecer que essa reorganização não é neutra. Ela transforma silenciosamente os vínculos, os desejos e as expectativas. Segundo a interpretação do pensamento de Spinoza, à medida que a compreensão se amplia, certos afetos perdem força, não por repressão, mas por falta de sustentação. Outros se fortalecem, não por escolha consciente, mas por serem mais compatíveis com a potência reorganizada. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais radical. Ele sugere que compreender modifica aquilo que se deseja. O desejo deixa de ser apenas reação a faltas e passa a expressar uma afirmação mais coerente da própria existência. Isso não produz uma vida idealizada, mas uma vida menos fragmentada. O que antes corroía por dentro perde parte de sua capacidade de se infiltrar silenciosamente. Essa transformação, no entanto, não é facilmente perceptível de fora. Externamente, a vida pode parecer muito semelhante. Internamente, porém, há menos atrito entre o que se vive e o que se compreende. A potência não se manifesta como entusiasmo constante, mas como uma estabilidade discreta, capaz de sustentar a experiência mesmo em momentos de dificuldade. Ao final desta parte, uma tensão decisiva permanece. Se a compreensão reorganiza desejos, afetos e a própria experiência do tempo, então ela não é apenas um recurso interpretativo, mas um princípio ativo de transformação da vida. A questão que se abre agora é a mais exigente de todas. Até que ponto essa transformação pode se aprofundar sem que a própria identidade construída até aqui seja colocada em questão? Quando essa última pergunta se impõe, a experiência interior atinge um ponto de silêncio particular. Não se trata mais de desconforto, nem de alívio, mas de uma suspensão. A identidade que antes parecia sólida começa a ser percebida como algo construído ao longo de encontros, afetos e interpretações acumuladas. Aquilo que se chamava de eu revela-se menos como essência fixa e mais como um modo provisório de organização da experiência. Esse reconhecimento não é libertador no sentido comum, mas profundamente desestabilizador. Na leitura filosófica de Spinoza, esse deslocamento não representa perda, mas mudança de perspectiva. Quando a identidade deixa de ser tomada como centro absoluto,
A vida não se dissolve, mas se reinsere em uma ordem mais ampla de causas e relações. A pessoa não desaparece, mas passa a se compreender como parte de um encadeamento maior. Essa compreensão não gera segurança imediata. Ela retira apoios imaginários que antes sustentavam certezas silenciosas. É aqui que a corrosão interior ganha um novo significado. O que antes parecia desgaste passa a ser visto como fricção entre uma identidade rígida e um movimento de vida que nunca foi estático. A dor não vinha apenas de viver sob afetos confusos, mas de tentar preservar uma forma fixa de si em um mundo de transformações contínuas. Essa tentativa exige esforço constante, e é esse esforço que aos poucos corrói. Mas essa leitura ainda não encerra nada. Pelo contrário, ela aprofunda a tensão. Se a identidade é efeito de causas compreendidas apenas parcialmente, então compreender mais implica aceitar transformações mais profundas. A estabilidade buscada não está em manter-se igual, mas em acompanhar conscientemente as mudanças que já ocorrem. Essa ideia não conforta, porque retira a promessa de um ponto final de equilíbrio. É aqui que a leitura de Spinoza se torna mais silenciosa e mais exigente. Ele não oferece uma nova identidade para substituir a antiga. Oferece apenas um critério. Quanto mais adequada for a compreensão das causas, menos a vida será vivida como algo que acontece contra nós. Isso não elimina o conflito, mas altera sua posição. O conflito deixa de ser interno e passa a ser compreendido como parte da própria dinâmica da existência. Essa mudança não produz uma sensação de vitória, produz, no máximo, uma forma diferente de responsabilidade. Não a responsabilidade moral de ser de um certo modo, mas a responsabilidade de compreender o que se vive enquanto se vive. A potência nessa leitura não está em controlar a própria forma, mas em sustentar a clareza suficiente para atravessar suas transformações. Ao final desse percurso, nada se fecha. O incômodo inicial não é resolvido, mas transformado em outra coisa. Uma vigilância silenciosa sobre como a vida se organiza internamente. Tudo ainda pode parecer certo por fora. Algo ainda pode se mover por dentro. A diferença é que agora, essa movimentação já não é vivida apenas como corrosão, mas como sinal de que a compreensão ainda está em curso e nunca estará completa.